Olá, boa noite a todos. Olá, sejam bem-vindos. Boa noite para todos. Hoje a gente vai falar sobre organização, por isso que eu tô no consultório. Então, para quem não conhece, hoje a gente vai dar uma olhada aqui no consultório. Oi, pessoal. Chegando. Gente, avisando que hoje nós só vamos ter aqui no Instagram, tá bom? Que eu deixei o meu laptop em casa hoje. Então, a gente vai fazer por aqui e aí depois eu gravo e coloco lá no YouTube, para quem quiser assistir depois, tá bom? Ó, hoje tem mais chance de eu sortear livro, né? Se bater os 50 aqui, que não vai ter no YouTube. Laura, acho legal avisar lá no YouTube, né? Que a gente vai estar aqui só hoje, porque tem gente que só entra por lá. E aí, gente, a gente vai dividir em várias partes, tá? Então, eu vou mostrar o que vocês me pedem sempre, a organização dos jogos, dos livros. A gente vai falar um pouco da organização do tempo, como que eu faço essa organização, das anotações, de como eu guardo aqui os trabalhos deles. Então, depois eu vou mostrar para vocês essa mesa que eu tô agora. É uma mesa que eu uso muito para fazer reunião de pais, que é uma mesa que tem duas cadeiras aqui na frente e tem a minha ali no canto. Então, essa é uma mesa que eu uso muito para reunião dos pais. E que ela tem ficado muito para eu colocar as coisas do dia, assim, para secar, para organizar. Então, eu tô pensando em já dar uma reestruturada aqui e mudar essa parte. Porque eu não gosto quando fica uma coisa que, para facilitar, eu vou jogando tudo para cá e no final do dia que eu organizo e coloco as coisas nas devidas pastas, né? Ou deixo secando para eles levarem na próxima sessão. Então, eu vou mudar isso. No outro consultório ficava legal, 2 mesas, mas eu tô achando que não precisa para esse, tá? Então, vocês podem, tudo que for relacionado, gente, com a organização de consultório, de paciente, de fichas de relatório, o que for dúvida de vocês podem perguntar que a gente vai tentar responder todas as perguntas, tá? Aproveita agora também, deixa eu ver, 8h03, para mandar o aviãozinho aí para quem vocês acham que essa live vai servir, vai ajudar, tá bom? Então, mostrando aqui para vocês, ó, esse painel que tá aqui atrás são os meus livros. Então, eu já coloco aqui como se fosse uma vitrine. Então, vocês podem ver que estão todos os meus... Todos não, né, gente? Não caberiam os 96. Então, o que eu fiz? Eu costumo falar, 98 já, né? Tiveram 2 agora que eu não tô acostumada a colocar. Mas eu coloquei um de cada coleção, nos que são mais de coleção, a parte de lendas, de contos, mas o resto os principais estão aí, tá bom? Então, essa foi a parte da minha vitrine. E é engraçado que as pessoas demoram para perceber que aqui... que os livros que estão aqui são meus, até por ter muito Turma da Mônica. E o dos jogos também não couberam todos, são 14 jogos, aqui tem uns 7 mais ou menos, tá? Bom, vamos lá, a gente vai começar falando um pouco
da organização do tempo da sessão, tá? Então todo mundo me pergunta isso, é uma coisa que eu faço 50 minutos, só que eu reservo 1 hora da sessão, porque aqueles 10 minutos são muito importantes no final para a gente anotar o que teve de mais importante, né? Eu vou anotando do lado, então já juntando duas perguntas que perguntam muito para mim sobre essa organização do relatório do dia, né? Daquilo que foi trabalhado. Então, quem me segue já sabe, eu faço tudo no iPad, no programa do Notes, né? Das notas. E eu já anoto, já tiro foto do que foi feito, né, da atividade que foi feita, e já fica tudo registrado, né, com foto, com tudo do dia e já com planejamento da próxima sessão. Então, isso é muito importante, facilita muito essa coisa de já ter o iPad do lado, né? Porque como tá com a canetinha, ó, você tá lá jogando, você já escreve o que você tá observando. Ah, a leitura tá silabada, ah, não tem conservação. Então, você faz um comentário rápido. Eu gosto de ter o iPad à mão também para anotar frases de impacto que eles falam, né? Como é arte terapia, é muito importante, mesmo na psicopedagogia, né, gente? A gente colocar alguma frase mais impactante que ele trouxe, algum comentário. Então, quando acontece isso, eu abro uma aspas lá no iPad e já coloco a frase exatamente como ele falou. Porque isso facilita muito quando o pai reconhece o filho, né, naquilo que você está falando. Pessoal chegando, deixa eu ver se eu pulei aqui alguma pergunta. Não. Tá? Então, eu já vou organizando isso, já vou marcando. E a organização da sessão seguinte também é feita junto, porque tudo que eu vou percebendo, sei lá, a criança mostrou numa conversa, numa dinâmica, muita insegurança, eu já faço um asterisco, tudo que tá de asterisco eu já sei no final que é uma sugestão para a próxima sessão. Então eu coloco lá tal história, trabalhar tal história, trabalhar em segurança, ou trabalhar conservação, ou percepção visomotor. Aquilo que eu vou observando, eu já abro esse asterisco para ser trabalhado na próxima sessão. Então, isso facilita muito a organização do planejamento da próxima sessão, tá? Bom, a organização do tempo... Bom, agenda, gente, é uma coisa que, assim, eu tive já a secretária, só que aqui a disposição no prédio não me ajuda muito a ter secretária. Eu acho que você perderia muito em termos de sala. Eu tive estagiária até o ano passado, mas não é toda hora que ela pode ficar dentro da sala, então isso complica bastante, né? Porque com os pequenininhos ainda dá, porque eles não percebem, ela fica lá de ajudante, ela fica participando também dos jogos, das coisas, mas com os maiores isso já não ajuda. Então, essa parte de organização da agenda é comigo, que é muito complicado, mas eu aprendi bem a lidar com ela, tá? A psicopedagoga institucional que está atuando na escola pode usar recursos com alunos individualmente, visto que no aluno tem dificuldade de aprendizagem, não transtorno? Pode sim. Pode estar usando esses recursos. Eu usava muito em sala de aula. Quando eu estava na escola, eu usava individualmente. Foi assim que eu comecei a fazer os meus jogos, as dinâmicas, porque eu ia criando algumas situações. Às vezes eu passava para a professora de reforço, eu tinha uma auxiliar que dava reforço. Aliás, eu comecei na minha última escola como professora
de reforço, então fazia bastante jogos, bastante dinâmicas. Dá para fazer, sim, individualmente. E a dificuldade e o transtorno, às vezes eles, né, porque a criança que tem o transtorno, ela também tem a dificuldade, nem sempre a que tem dificuldade tem o transtorno. Mas, mesmo que ela tenha o transtorno, o que o psicopedagogo trabalha, afinal, é a dificuldade, né? É todas as habilidades que ele tem essa dificuldade. E aí dá para ser usado tanto em sala de aula como em consultório. Então, é uma coisa que eu falo bastante aqui com vocês. Principalmente, gente, as histórias. Se a gente não equilibra esse aluno, esse paciente emocionalmente, nada acontece. Então, não fiquem com aquela sensação de que se eu não trabalhar direto na dificuldade de aprendizado, eu tô perdendo tempo, eu não tô focando naquilo que devia. A gente está equilibrando e preparando essa criança até para trabalhar essas inseguranças e ele conseguir caminhar, né? Se ele continua inseguro, se ele se acha burro, se ele acha que não consegue, a aprendizagem não vai. Eu tive um paciente hoje que eu trabalhei com ele, argila, e foi assim muito bonitinho. Eu fiz, para quem é PPX, eu fiz aquela dinâmica do coração, que transforma as emoções, e ele é um menino que foge da alfabetização, né? Porque ele tem muita dificuldade, né? Uma suspeita de dislexia aí ainda, ele tem as trocas disléxicas, ainda não está pontuado direito se é uma dislexia ou uma desortografia. Mas depois que eu terminei essa atividade e que sobrou um tempo, eu pedi para ele escolher. E ele escolheu um bingo de alfabetização. Ele sorteou todas as palavras, ele montava as palavras da cartela dele e da minha. Então foi muito bonitinho mesmo, como ele estava interessado e como ele estava bem, né, emocionalmente, depois daquela dinâmica, depois daquelas transformações, para poder aprender e poder lidar com a dificuldade dele. As histórias são válidas para aprendente com 8 anos, para qualquer um, de 8 a 80. Aliás, menos ainda, né? Eu trabalho com os meus de 3 anos e trabalho com os meus adultos. Então, as histórias são válidas com todos, gente. O que é? A simbologia das histórias, ela tem acesso direto ao inconsciente. Então, ela vai direto trabalhar aquilo que eu preciso. A gente pode perceber, vocês vão percebendo até com vocês mesmos. Porque assim, quando eu falo para vocês que o bacana do método é que além da gente trabalhar com o aprendente, a gente trabalha com a gente também. Então, muitas vezes você vai perceber que a história que você está contando é para você também. Porque muitas vezes, cada história, a gente vai utilizando uma parte, ou a gente vai escolhendo uma história específica para um paciente, para um aprendente. Só que cada um vai pegar um símbolo, vai se identificar com uma parte da história ou com um personagem. E muitas vezes a gente vai perceber que está repetindo muito aquela história. Então aí é legal você pegar e avaliar por que eu estou contando tanto essa história. De repente fazer até uma dinâmica que passa para ele, faz com você também. Porque aí, gente, vai aparecer muita coisa bacana, assim. As fichas caem quando a gente está contando histórias, né? Então, várias vezes aqui no consultório já caíram fichas quando eu fico na repetição. Aí começo a cair a ficha, né? Então, serve para todas as idades, não tem essa. Ela é acesso direto ao inconsciente de qualquer um. Então, essa simbologia termina trabalhando mesmo. Oi, Fran! Eu mandei um livro da fada para você, viu? Já que não chegou o outro. Vamos ver, você já recebeu?
Depois você me conta quando receber, tá bom? Pessoal chegando. Então, é isso. As histórias servem para tudo. E aí, gente, eu vou mostrar para vocês um pouco, que me perguntaram, de como eu faço as anotações. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, tá vendo? Aqui tem a pasta de uma aprendente. Aí eu faço as anotações, aí eu já tiro foto e deixo registrado. Apesar de cada um ter a sua pasta, ela já aparece aqui também. Isso facilita muito quando a gente vai para uma escola, ter reunião, já tá aqui, ó. Você não precisa carregar aquele monte de pasta, porque aqui já tá tudo que foi trabalhado com ela. E aí, no final da sessão, eu sempre ponho um asteriscozinho e já coloco alguma sugestão para a próxima sessão, tá? Então, a organização dos registros estão aqui no iPad. Isso me facilitou demais, gente, do que caderno, ter um caderno, porque no fim são, deixa eu pensar, devo ter uns 45, 50 pacientes por semana. Imagine eu ficar com cadernos, eu ia ter que ter no mínimo uns 5 cadernos, de você ficar mexendo, tirando. Aqui tá tudo registrado, aqui já tá a anotação, já tá a foto. Agora, quem não conseguir, pode abrir uma pasta para cada um no celular, né, tirar foto e colocar as anotações, deixar da maneira que acha mais prático. Agora, que facilitou muito a minha vida, facilitou mesmo. Mesmo porque já tem agenda no iPad, tem tudo, eu já nem, muitas vezes nem levo mais para casa, já deixo aqui de alguma maneira, tá bom? Eu queria saber, gente, de vocês, o que vocês gostariam mais? Se vocês querem que eu vá mais para a parte dos livros, né? Dessa parte de organizacional e dar algumas dicas, ou para a parte dos jogos? Eu vou mostrar para vocês um pouco daqui e a gente vai falando, tá bom? Eu vou virar agora a câmera para mostrar para vocês um pouco daqui. Ó, gente, então aqui estão a parte dos livros que eu falei para vocês, né? Ai, deixa eu mostrar para vocês, meu banheiro tá todo enfeitado de Natal. Ó, olha que fofo que tá. Só para já que vocês não vêm aqui, a gente já mostra aqui todo enfeitado junto com eles. Mas vamos lá para o resto. Jogos, né? Então, só para mostrar, deixa eu ver se a Simone tá aqui, ó, o seu pinguim ali junto com a minha árvore. Aqui são os livros. Gente, uma super aquisição bacana foi esse puff aqui da FOM. O que os adolescentes amam, eles chegam, se jogam ali, é muito gostoso, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar um pouco dos livros, mas vou começar com jogos, tá? Já que foi o que mais pediram. Gente, qualquer coisa vocês vão me contando aqui, tá bom? Ó, esse é meu armário de jogos. Quando eu me mudei, eu tive que me livrar de muitos, porque a minha sala de lá era muito. Ó, eu faço assim, eu coloco lá em cima todos os meus jogos, que a grande maioria é dessa parte de linguagem, tá? Então, tem todos os desafios, os linces, ali tá o Rumicup de número, que colocaram errado, porque na verdade é o de letras ali. O Quest, o Ligue 4, então são todos aqueles. Isso não significa, gente, que no de, por exemplo, um de leitura não tem a classificação, conservação, inclusão, mas eu tento dar uma organizada para ser aquele foco principal, né, de habilidade trabalhada. E aí,
Lá em cima, então, eu coloco todos esses meus, mesmo porque o desafio trabalha quase todas as habilidades. Na parte de baixo, eu já pego a parte mais de lógica matemática. Então, tem senha, tem quebra-cabeça mais percepção isomotora, mas aqui, ó, aqui ainda continua essa parte de alfabetização, tá vendo? São a parte de mais palavras, mais letras móveis. Aqui, essa parte de percepção visomotora, então tem bastante tapa certo, cara a cara, o detetive de palavras também, como essa parte de conservação. Aqui, matemática, ó, o sorry é um que eu uso bastante, é bem legal para ver essa parte deles, lógicas de como eles movimentam, como eles lidam com as ordens do sorry, né? Tabuada, batalha naval, então aqui já começa a percepção visomotora, toda a prateleira de quebra-cabeças, dominó, aqui a parte de ritmo, ó, o loto do aroma, aqui de alfabetização, esse daqui eu acabei de falar para vocês que eu usei, aqui é só percepção visomotora, ó, pula macaco, o Sploft, esse é muito legal que eu comprei agora, depois eu vou mostrar para vocês. É um de memória também muito bom. Aqui coordenação motora, ó, esse joguinho é muito bacana eles têm que montar a sequência lógica, memória recente, então eles têm que montar coordenação motora fina, tem que montar a blusinha com o que é mandado pelos botões, tá vendo? Aqui, gente, é um dominó mexicano que é muito legal, eu vou explicar para vocês. Eu tenho até um em casa que é mais bacana, eu vou mostrar para vocês o quanto é bom esse dominó, o quanto trabalha essa parte de planejamento, sabe? De antecipação e de controle inibitório. Olha, aqui, gente, tem um que eu gosto muito, que é o dinheiro do mês. Ele não tem mais, eu não encontro mais tão facilmente para vender, mas tem o jogo da mesada que também é muito legal. Oi, Paula, não tá no YouTube hoje, porque eu esqueci o meu computador em casa. O meu laptop não veio. Esse, gente, é um jogo argentino que eu trouxe que é muito legal para classificação e conservação. Eu até já expliquei para vocês como pode fazer, já que não tem para vender aqui. Mas essa parte aqui é toda de classificação, conservação, todas as habilidades matemáticas. Um jogo que a gente ignora muito, gente, mas que é muito bom, é o trunfo. O trunfo, para comparação de numerais, é fantástico. A criança que não tem conservação, ela não consegue fazer esse tipo de comparação. Então, é muito bacana a gente ter uns joguinhos de trunfo, tá? Tem o super trunfo, mas nem precisa. Eu tenho de tudo. Tenho de seleção, de cobra, de animais, de avião. Então, tem de tudo. Essa parte aqui, que é muito legal, essa parte de equilíbrio, coordenação motora, é muito importante, tá? Letras móveis precisa ter em qualquer consultório, né? Essa parte de alfabetização é, assim, fundamental que tenha letras móveis. Aqui são alguns jogos também de memória, de atenção. Muitos, o Double é um dos campeões aqui, tanto o Double, tem esse aqui de atenção também, o taco, gato, cabra, queijo, pizza, é muito importante. Deixa eu ver. Aí, Torre de Pisa, aqui é toda a parte de contação de histórias, né? Então, eu tenho os meus personagens que eu uso e que eu vou criando, ó, tá vendo? A carruagem da Cinderela. Então, eu gosto de entrar nos lugares e descobrindo.
E alguns é essa parte de arte terapia. A Torre de Hanoi também não pode faltar. Eu quero que vocês coloquem aqui, gente, eu tô mostrando essa parte de organização. Ó, tem a parte do... Ai, como é o nome disso? Do material dourado. Também eu gosto de ter aqui até para quando eles têm alguma dúvida, eles utilizam na escola, eu faço bastante. Então tem quebra-cabeça de sequências alfabéticas, tem muitas também. Tem jogos que eu crio também nessa parte de matemática. Então, é tudo mais ou menos organizado em termos de habilidade, mas é claro que a gente vai utilizando alguns jogos, eles trabalham mais de uma, de duas, de três habilidades, tá? Esse bandido também já mostrei para vocês, ele é fantástico, então vale muito a pena. Mas eu queria saber se vocês queriam ou querem que eu mostre algum material específico, tá? Eu mostro para vocês. Deixa eu ver se alguém pulou aqui. Eu vou mostrar também a parte de jogos, de livro. Aqui, gente, eu coloco, tá vendo? Esses materiais aqui são materiais da arte terapia, que eu já mostrei para vocês. Esse daqui é o Polar Beats. Então, trabalha bastante percepção visomotora, essa parte de organização, orientação espacial e coordenação motora. Então, tudo que ainda não foi acabado, eu separo umas prateleiras aqui para fazer. Olha isso aqui. Então, tem as caixinhas com mosaico. Aí tem esse aqui que é feito com aquele que... As bolinhas, o aquabides, né? Que você coloca, depois você joga água. Ó, aqui tem um golfinho que tava secando aqui, deixa eu ver. Olha que fofo. Aqui tem os do Polar Beats, que eu tenho que passar o ferro, não deu tempo com eles. Daqui é material de cabaça que a gente faz também. Esse aqui, olha, gente, que coisa linda esse material. Não fui eu que fiz, eu comprei lá em São Luís, mas eu queria fazer bastante com eles, tá? Poderia mostrar a caixa de areia? Posso sim, gente. Bom, isso daqui também, garrafinha de areia que eles fazem, que ficou secando, então tudo isso é daqui. Eu vou pegar o material, gente... Eu vou mostrar a caixa de areia. Olha, essa caixa de areia eu mandei fazer. Ela tem 1 metro por 50 centímetros. Tá vendo como ela é grande? Olha, eu tô achando até melhor tá só com uma... Hoje eu não tá com a parte do YouTube, porque dá pra eu andar melhor aqui e mostrar pra vocês. Eu vou pegar a caixa, que ela fica aqui fora, na minha varanda. Pera aí, que eu vou mostrar pra vocês. Ó, pra quem quer ver minha vista à noite, na Ponte Estaiada. E aqui, ó, gente, eu deixo algumas caixas, tá vendo? Aqui na varanda. Só um minutinho que eu vou pegar a caixa. Ixi, eu vou ter que virar um pouco, peraí. Eu fui pegar a caixa que estão os personagens, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês, peraí. A gente vai agora pra caixa de areia. Peraí que eu já vou levar a caixa junto. Quando eu venho pra caixa de areia, gente... Eu trago essa caixa aqui, que estão todos os personagens. Então, o que eu peço primeiro para eles fazerem? Eu tiro esse rastelo e eles têm... Eu sempre invento para eles, e às vezes eu deixo de propósito, alguma coisa escondida aqui na caixa. Por quê? Porque eles têm que passar a mão, sabe? Eles têm que entrar em contato com essa parte mais inconsciente para poder a gente já entrar em contato com os conflitos deles. Então, tem muita criança que chega aqui
e fala que não quer mexer na caixa de areia, não quer pôr a mão. Então eles já vão direto pegando o rastelo. Mas aí eu falo que não pode, tá? Que primeiro ele tem que arrumar do jeito que ele quer. E aí eu abro aqui a caixa e tem tudo, ó, gente. Por exemplo, eu ponho em saquinhos e eu escrevo Fadinhas e Toy Story. Ou eu coloco animais, ou coloco carrinhos. Tem uns que eu mandei fazer, ó. Então, tá vendo esses? Eu mandei fazer de madeira. Então tem árvores que os próprios pacientes que pintavam. Então tem cercas, isso é legal ter na caixa de areia. Essa aqui não é a caixa de areia psicanalítica tradicional. Por quê? Porque eu uso muito ela para inventar histórias. Ela também tem esse acesso direto ao inconsciente, mas ele não segue aquelas regras que das famílias, dos personagens. Personagem da Disney nem sonhar em caixa de areia tradicional. Mas por que eu coloco? Porque eu uso muito nessa parte psicopedagógica de criar histórias. Às vezes eu uso a caixa de areia, tá vendo que a minha areia é colorida? Não poderia ser, teria que ser uma areia de praia mesmo, uma areia comum. Mas foi por acaso que ficou essa areia colorida e eu deixei, eles curtem bastante. Então aqui, essa caixa de areia eu uso muito para treino, ó, dessa parte da dislexia, da disgrafia. Então, ó, eu faço a letra B, aí eles passam dedinho, aí eles vão criando. É bom ter uma caixa grande porque dá bastante possibilidade, a gente não precisa ficar apagando o tempo inteiro. Então eu peço para eles inventarem uma cena qualquer, uma história. Então eles primeiro põem as árvores, se for uma floresta. Eu tenho a parte aqui de praia que eles gostam de fazer muito, e aí eu tenho as conchas, as estrelas, eu tenho os personagens do Nemo, vários outros peixinhos separados, conchinhas. Então é legal nessa caixa ter bastante variedades. Tem as famílias, ó, eu tenho umas famílias mais tradicionais, tem casas, tem castelo, então eles podem inventar a história do jeito que eles quiserem. Eu deixo também um saquinho cheio de pedrinhas, de bolinha de gude, que aí eles inventam que é tesouro. Eu faço a história do João e Maria. Aliás, eu criei, ó, essa casa eu uso bastante para contar como se fosse a casa dos pais do João e Maria. E vou pegar para vocês a casinha que eu fiz da bruxa. Espera aí que eu vou mostrar. Ah, esse aqui é meu armário de arte terapia, tá, gente? Já vou aproveitar e mostrar para vocês. Ó, então aqui, ó, tá vendo? Tem todo tipo de material. Esse ferro é para poder passar o ferro do Puller Beads. Tá um pouco bagunçado hoje, hein, gente? Mas, ó, tá vendo? As caixas tudo, fitas, pontilhismo. Aqui são as minhas mandalas, as garrafinhas. Aqui é recortes. É bom ter esse material já todo meio separado. Aqui as coisas para fazer slime, giz de cera. Aqui, ó, tá vendo? Botões, arames, olhinhos, esmalte. Vou aproveitar aqui, que aí a gente volta pra caixa de areia. Bom, aqui tá a minha caixinha. Olha que coisa mais linda. Esse aqui eu comprei a caixinha e comprei separado os bonequinhos aqui, ó, tá vendo? Eu pintei e fiz a minha casinha de doce. Eles amam essa casinha. Aí eles põem a bruxa aqui dentro. Porque o João e Maria é uma história que eu uso muito em consultório. Porque ele trabalha abandono, rejeição. Então aquela criança que
que se sente deixada de lado, tanto aquela criança adotada ou aquela criança que se sente abandonada quando os pais se separam. Então é muito bacana a gente usar João e Maria. E eles adoram quando eu conto aqui pela caixa de areia. E às vezes eu conto e eles querem recontar. Na outra sessão eles chegam e pedem para fazer essa parte da história, mas eles contando. Então é muito bacana mesmo, tá? Aí eu tenho todos esses personagens da Disney, ó, eu ponho vilões. Aqui tem Aladdin. Eu fui fazendo uma coleção, ó, tem o Coringa, tem Batman, tem de tudo, gente. Eu fui juntando. Agora eu comprei Patrulha Canina, que eles amam. Os autistas vêm muito para a caixa de areia, eles amam a caixa de areia, então eles dão aquela reorganizada nos conflitos deles. Então tem muito personagem mesmo. Eu tenho 2 caixas dessa, eu peguei algumas, mas o interessante é a gente ter essas coisas de paisagem, sabe? Se eles vão montar floresta, ter casas, ter castelo, fadinhas, ter muito vilão. Então, o que a gente pede para eles? Para ter uma história e ter uma sequência, a gente pede que tenha um herói, um vilão e um conflito, né? Então, eles têm que inventar esse conflito. E muitas vezes, depois que eles inventam tudo, a gente transcreve a história. Então, eu utilizo muito a caixa de areia, entra tanto para o treino da grafia, né, para as crianças com disgrafia, com dislexia, e também para inventar a história. Fora que, de quebra, eles já trabalham os conflitos, né, gente? É muito importante por conta disso. Bom, tem uma mostradinha, a gente pode fazer um dia um só de caixa de areia, porque tem muita informação, dá para dar muitas dicas para vocês mesmo, assim, do que se deve ter, mas hoje deu para dar uma geral. Deixa eu ver se eu pulei aqui alguma pergunta. Caixa de areia, personagem, já fiz. Eu uso super trunfo de animais, muito bacana. Gente, deixa eu mostrar aqui. Ou a gente especifica bastante hoje essa parte organizacional e depois a gente entra, faz uma live, vai ter agora novidades. Para quem tá me perguntando, para quem não é PPX ainda, ou quem já foi e quer voltar para o curso, vai ter agora, nunca teve, resistimos bastante, mas por muitos pedidos a gente vai fazer a Black Friday do curso. Então fiquem de olho nos e-mails, vai ter muita novidade, muita coisa bacana para vocês, tá? Gente, esses livros, eles são separados aqui por módulos. Como eu fiz uma estante, eu coloco, mas eu não coloquei assim, um só para tristeza, um só para medo. Eu separo os meus top 10 de cada tema. Então, eu coloco nesses 3 módulos, nesses primeiros aqui, eu coloco os livros que eu costumo usar com mais frequência, tá? As coleções são fáceis de usar, então essa coleção eu uso bastante também, que fala de diversidade, mas ela é fácil de achar porque todos estão juntos, né? Como a minha coleção do Green ali, tá vendo? Aqueles mais antigos. Mas aqui eu utilizo aqueles que estão mais, que eu passei de dinâmicas para vocês no curso PPX, que são aqueles que eu termino usando mais nas atividades, tá? Ó, meu dicionário de símbolo. Esse aqui é um material que eu nunca contei para vocês, mas que eu uso muito também, que são oráculos feitos por uma psicóloga americana.
E um dia eu vou mostrar para vocês esse material, tá vendo? Vazio. Então, todos os principais livros eu termino colocando aqui. Eu não coloco os meus porque eu termino pegando lá da minha própria vitrine. Ok? Bom, precisamos da Black de seus livros, se souber nos avise. Não, vou avisar mesmo, com certeza a Girassol deve fazer alguma coisa. Os livros da Maurício também, os jogos, eu vou falar com eles e aí eu aviso para vocês nas próximas. Espera aí, deixa eu voltar aqui para mim. Peraí, o curso tem foco na parte institucional também ou o foco é consultório? Pergunto porque a maioria tem ficado em consultório e acaba ficando vago a parte institucional. Não, ele tem o foco, todas as dinâmicas, todas as histórias e toda a parte de aprendizagem dá para usar para a escola também, eu garanto. Porque tudo que tá lá, a gente foi testado. Eu já entrevistei várias professoras aqui que usam bastante e tem gente que estão nos dois lados. Então, que estão tanto na escola como no consultório e os depoimentos são que terminam usando em tudo. Como a gente está falando, gente, em simbologia, a gente aproveita tanto no consultório como na escola, tá? Uma criança com TDAH, o professor pode obrigar ela a ficar sentada o tempo todo? Olha, não deve, né? Pode tudo, dependendo de cada escola, né? Mas não se deve, porque ele vai perder essa criança, ela vai atrapalhar a classe. Então, o que a gente mais orienta ao professor quando tem um aluno com TDAH é quebrar o dia dele, né? É quebrar as tarefas dele em várias... quebrar o tempo mesmo. Faz uma lição, vai dar um recado para a professora, vai beber uma água, vai desenhar um pouco, vai ajudar o amigo. Porque a gente tem que colocar essas crianças em movimento até para não atrapalhar a dinâmica da classe, né? Então, fazer essas quebras que a gente recomenda tanto para casa como pro professor, pro profissional que trabalha com ele, né? Vai facilitar muito. Não se deve, uma criança com hiperatividade não dá para ficar. Criança já não dá pra gente, tem que ter umas quebras, né? Agora ainda mais com TDAH, gente, é muito complicado. Os oráculos são muito legais, da criança é fantástico. Sim, e outra, os oráculos terminam trabalhando essa parte da simbologia. O que eu uso com os adolescentes, eu vou fazer uma live para mostrar para vocês. Eu tenho o das fadas, dos animais, e a gente tem que pensar que eles são iguais à simbologia dos sonhos, à simbologia das histórias. Então, é o acesso direto. Os meus adolescentes é muito engraçado. No final do dia, às vezes, a gente pega um recado, né, para a semana. E eles ficam bobos. Como é que saiu exatamente aquilo que a gente conversou durante a semana? E dá para fazer com todos os símbolos que aparecem. É muito bacana mesmo. Qual a lei para o TDAH? Gente, já tem a lei. Entra no site da Associação Brasileira de Psicopedagogia, que já está lá descrito toda essa parte de lei, tanto do disléxico como do TDAH. Mas eles falam mais de crianças com dificuldades de aprendizado. Mas tem todo um processo que às vezes não vale a pena, porque se a escola precisa que você leve a lei e prove, talvez essa escola já não vale a pena para o seu aprendente, né, para o seu paciente. Então, eu sempre coloco assim tudo que é necessário no meu relatório de TDAH, eu já coloco para eles, para quebrar tarefa,
para fazer com que ele se movimente, para entregar outras tarefas para eles. Então e a escola tem que saber que existe isso, né? Que existe alguns direitos e algumas propostas para ajudar a criança. Não é que a gente vai obrigar a escola, não tem isso, tem escola que fala que, ai, mas aqui não dá. Então, quando vem com essa conversa, já para mim já não funciona, né, para a criança. Então, eu tento fazer esse relatório e tento negociar algumas coisas que não vai ajudar só a criança, mas vai ajudar o professor também a ter um bom resultado, eles não atrapalharem a aula, porque o TDAH, quando tem a hiperatividade forte, ele atrapalha muito mesmo. Ele vai causar na classe porque ele não está aguentando com ele mesmo. E outra, ele não se percebe. Por isso que é tão importante as atividades de autoconhecimento. Até a gente tem no curso, tem um módulo só de autoconhecimento e que eu uso muito com meus TDAHs, porque eles não se percebem. Eles não percebem que eles ficam o tempo inteiro cutucando o outro, atrapalhando o professor, levantando, derrubando material. Então, eles não têm essa autopercepção. E a gente tem que fazer muita dinâmica, porque tem muito a ver essa atenção com a autopercepção. Curso de arte terapia vai ter alguma coisa? Sempre colocando, né, gente? Todas as dinâmicas que vocês têm no curso é em cima da minha vivência de arte terapia. Então, sempre vai ter, sim. A gente pode fazer algumas coisas mais específicas, né, com essa parte de fundamentação. Pode ser até uma coisa para o presencial, né, Simone? Quem sabe? Paulo, estou com um paciente bem resistente. Que sugestão você me dá para que ele faça o que preparei para ele? Ele só quer jogar o jogo Hora do Rush. Então, Kelly, o bacana com esses pacientes resistentes, meio opositores, eu faço uma combinação com eles. Então, eu tenho aqui, ó, deixa eu pôr aqui. Eu tenho uma lousa de canetinha aqui, que quando a gente chega, a gente faz um planejamento do dia. Então, mostrar para ele que ele vai ter o horário da hora do rush, mas dividir a sessão, sabe? E eu falo a real para eles. Eu falo, olha, você tá aqui por um motivo. Qual foi o motivo que você veio parar aqui? Então, eles têm consciência, mesmo porque na primeira sessão eu pergunto se eles sabem por que estão aqui, né? Então, eles falam, eu tenho que trabalhar minha leitura, eu tenho que trabalhar matemática, eu tenho que trabalhar, sei lá, a minha letra, eu preciso trabalhar atenção, eu preciso parar de falar. Então, eles sabem o porquê que eles estão no consultório. Então, quando eles começam muito de falar, não quero fazer, isso eu não quero, isso eu não faço, isso eu não gosto, eu falo, nem sempre a gente vai fazer tudo que você gosta, né? Então, é importante, eu tento fazer o mais agradável possível, eu coloco isso para eles. Então, a gente vai ter que ler, ao invés de eu, sei lá, pegar a mesma maneira que a escola trabalha a interpretação, eu vou tentar trabalhar de uma maneira mais gostosa. Mas isso não significa que eu não vou trabalhar. Então, tem que ter um combinado. Se fizer o contrato, a criança cumpre, tá? Então, várias vezes elas reclama, eu tenho uma Todd aqui que é complicadíssimo. Então, para ela faz careta, fica com o braço cruzado, fica bufando, mas ela vai e faz. Porque ela começa com a atividade dela, aí na hora que eu vou dar a minha, como ela tem dificuldade em quase tudo, ela tem descalculia, tem disgrafia, tem dislexia, e tem TDAH. Então, tudo para ela é dificuldade. Então, ela já bufa porque ela sabe que ela vai ter dificuldade, que é chato. Mas ela vai lá, faz às vezes o teatrinho dela, mas eu fico sentada esperando ela chegar. E aí eu falo, se você fizer bacana, eu ponho ali na lousa de canetinha, eu ponho horário livre, escolha livre, sabe? Eu deixo eles começarem com alguma coisa que
que dá trabalha essa parte de autoconhecimento, mais arte terapêutica. Aí eu faço a dinâmica e aí, se der tempo, eles escolhem alguma coisa. E é muito engraçado que no final eles terminam escolhendo alguma coisa que eles também têm dificuldade, mas aquela sensação de eu estar no comando, para eles é muito importante, tá? Eba, eu quero aprender sobre os oráculos. Então, vamos lá. Concordo. Na cidade onde moro, as escolas elitizadas não aceitam alunos com laudo. Nossa, que complicado isso, né? Muito complicado mesmo. Porque, assim, não pode, né, não aceitar, mas se já começam com essa coisa de colocar esse empecilho, eu já acho que é uma escola que não serve, tá? Falam que não irá trabalhar, não tem vaga, uma tristeza, que é muito triste mesmo. Eu tenho feito isso, mas mesmo assim não vai. Ele só tem 5 anos, ele trava e não faz mais nada. Então, manda ver nessa parte de autoconhecimento, arte terapia. Tenta ir por outros meios que ele comece a se perceber a necessidade de querer mudar, tá? Autismo também é complicado. Sim, também. O autismo eu acho que ainda tem mais resistência, né, desse trabalho. É uma coisa que eu não vejo aqui. E eles colocam assim, as escolas até elitizadas estão colocando muito como inclusão, né? Tendo o laudo, eles acham até mais fácil, porque aí entra como inclusão, eles podem adaptar, fica uma coisa mais fácil mesmo, tá? Gente, essa coisa da criança não seguir, a gente tem que ter muito jogo, uma hora ela entra no nosso planejamento. Tem crianças que são muito mais difíceis mesmo. Então, com essas eu uso muito arte terapia, porque a gente trabalhando esse emocional, ela termina aprendendo em outros lugares, não só aqui no consultório, né? Então, a gente tem que superar esse obstáculo, essa trava dela e cada vez mais enquadrando que ele tem que seguir algumas regras. Eu teve um paciente essa semana, um fofo, primeiro ele era terrível aqui, bem opositor mesmo, eu até fiquei na dúvida se ele tinha o TOD também, mas aí agora foi diagnosticado só com o TDAH. Só que é uma hiperatividade grande e ele pode não ser diagnosticado com TOD, mas ele tem um comportamento muito opositor. E ele estava causando essa semana aqui, foi na terça-feira, e jogava as coisas e estava querendo assim chamar atenção super negativamente, né? E jogando tudo e fazendo, eu tô fazendo bagunça, eu não sei o que, ele queria ainda chamar atenção. Aí eu chamei, sentei e falei, olha bem pro meu rosto, né? Olha pro meu olho. Você gosta de vir aqui? Gosto. Então eu vou te contar uma coisa, aqui tem regras, para vir aqui tem que seguir as minhas regras. E aí ele começou, não pode fazer bagunça, não pode, tudo que ele estava falando que estava fazendo. Eu falei, isso mesmo, você quer continuar vindo? Então eu dei um chega pra lá nele, falando que ele vai seguir algumas regras para poder, ele mudou o comportamento. Então tem horas que a gente tem que colocar essa coisa de ter uma regra, não é aquela coisa, vai ter, mas se quiser continuar seguindo e ser legal, você escolher a sua atividade, eu escolher a minha e continuar num ritmo bacana, a gente tem regras, não dá para pegar meus jogos e ficar jogando para cima, estragando minhas coisas, né? E ele estava numa provocação que ele faz em casa mesmo, estava arriscando minha mesa, ele estava vendo até onde eu ia, né? Tem um paciente com características de TEA, a escola só irá renovar a matrícula diante de laudo. A escola pode fazer isso?
às vezes eles fazem isso para poder ajudar, eles podem colocar como condicional, eles podem colocar como poder, gente, tudo isso que a escola às vezes faz, essas coisas mais radicais para ter um laudo, para saber como trabalhar, é no sentido de ou você busca ajuda porque a gente não está dando conta, né? Então, se for com um advogado, com coisa assim, você ganha. Mas não é legal a escola querer saber o que tem para poder ajudar melhor? Então, eu colocaria para essa mãe que é interessante para ela também. É interessante para você também que está trabalhando, né? Então, ela saber, muitas vezes, é para poder colocar a criança como inclusão. Porque você não pode fazer adaptação se não tem um laudo. Então, para facilitar e para colocar a inclusão ou para dar os direitos da criança, tem que ter um laudo, tem que ter um número do CID. Então, nesse ponto, ele pode exigir sim. Por exemplo, a mãe fala, mas seu filho não para em sala, seu filho não sei o quê. Tá, mas a gente pode levar em conta se tiver um laudo, se tiver alguma coisa que caracteriza aquele comportamento. Até para explicar para as outras crianças, para dar um jeito de incorporar aquilo, por que aquela criança pode fazer prova separado, por que aquela criança pode ficar bagunçando enquanto os outros estão trabalhando, ou pode gritar, sabe? Alguma coisa específica do comportamento dessa criança. Então, eles precisam saber o que está acontecendo, com o que estão lidando. Eu tô com um caso aqui dessa menininha aí que a gente precisa desse laudo até para colocar como inclusão, né? Porque muitas vezes ela já tá como inclusão, ela já tem um diagnóstico de TDAH, mas muitas vezes tem outra coisa ali, tem algum limítrofe, não é limítrofe, a gente tem que, para incluindo e fazendo de passar de ano, de dar uma prova totalmente diferente do restante da classe, para fazer as adaptações necessárias, ela precisa ter um CID para colocar o aluno como inclusivo. Tá bom? Gente, eu vou colocar uma caixinha ali para ver o que vocês preferem de tudo que a gente levantou hoje. Do que vocês preferem que a gente aprofunde para a próxima. Eu vou salvar aqui a live de hoje no Instagram, porque hoje eu não fiz no YouTube, mas ela vai ser retirada e depois a gente vai colocar lá no YouTube, tá? A gente tem que movimentar o algoritmo do YouTube. Gente, fiquem de olho que essa Black Friday, avisem os amigos de vocês que ainda não são PPX, que vai ser incrível, hein? Vai ter assim, um dia só de cada desconto, de cada porcentagem de desconto. Penso que o aceite das famílias é complicado. Agora quem perde é a criança, pois se não trabalhar as habilidades, com certeza. O laudo serve para garantir direitos da escola porque necessita angariar recursos para garantir a alfabetização e para a pessoa ter condições sociais garantidas, seja benefício, tratamento e respeito. Isso mesmo, Bina. Entendi. Muito obrigada, excelente explicação, gratidão. Ótimo. Então, gente, super obrigada pela presença de vocês. Achei hoje super gostoso, todo mundo interagindo muito. Para a semana da Black Friday, vai começar no dia 21, eu vou fazer algumas lives seguidas. Então, vão ser temas que vocês pediram, vai ser muito bacana. Fiquem de olho, vamos acompanhando aqui que vai ser muito incrível. Eu adoro essas semanas das lives que saem assim, o pessoal vem com um pique total pra gente estudar e aprender junto, tá bom? Eu que agradeço a presença de todos, de todas. Eu falei que,
Tá aumentando, hein? Hoje podia, quase foi. Mas vamos compartilhar principalmente essa parte aí das lives da Black Friday. Eu prometo que eu sorteio bastante, tá? Excelente live, parabéns. Eu que agradeço. Gente, super obrigada. Eu vou pedir para vocês compartilharem, chamar as pessoas, curtir as lives, tudo isso movimenta, tá? Pra gente continuar compartilhando isso, até essa coisa de movimentar o algoritmo das redes sociais para que eu continue abrindo novas turmas, tá? Gente, super obrigada. Até quinta-feira. Bom feriado para todos e super beijo. Até. Eu vou colocar lá a caixinha e vocês decidem a próxima, tá bom? Beijo grande.